módulo 11, imagino correspondente à aula de 8 de abril, quarta-feira, portanto. A ideia aqui agora é avançar aqueles referidos no módulo anterior, os requisitos do artigo 3º da CLT. E aquela regra expressamente diz que considera-se empregado, e assim nós vamos seguir, já falamos na primazia da realidade, toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. Aqui nós vamos definir o empregado comum. Oportunamente nós discutiremos empregado doméstico com lei própria, nós discutiremos empregado rural com lei própria. Aqui que se está falando do empregado comum, porque também discutiremos a questão do novel empregado chamado de intermitente, criado com a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, insisto, e como já disse algumas vezes em aula ainda em curso e com muito acontecendo. Pois o requisito, o artigo 3º traz os 4 requisitos ali pós: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Estes 4 requisitos, não é 1, nem 2, nem são 3, devem estar presentes na sua integralidade, concomitantemente, para o reconhecimento no mundo do trabalho de alguém que seja empregado. Então, esses requisitos são muito importantes, e não é simplesmente requisito ser pessoa física, não. O requisito é pessoalidade, que se extrai da expressão lá posta, positivada no artigo 3º, com ser pessoa física. A pessoalidade tem a ver com a proteção do direito do trabalho, que justamente se destina a proteger a pessoa humana. A pessoa jurídica é desprovida da capacidade de ser empregado, dizendo isso de outra maneira. Mas é o ser humano, no seu dispêndio de energia, que é protegido pela CLT e, portanto, a pessoa física. O requisito da pessoalidade comporta andar um pouco mais nessa observação, no sentido de perceber que essa proteção ela tem a ver justamente com a definição do tipo de relação que estabelece. Quando eu contrato alguém como empregado, eu quero justamente o trabalho daquela pessoa. Eu entendo que ela tem as qualidades, as características, as condições de praticar aquele emprego. E, portanto, ele é indelegável. E, portanto, a condição de ser empregado ela é intransferível. É uma obrigação dita para a gente se valer um pouco daquelas condições postas pelo direito civil. É uma obrigação de fazer, que se constitui exatamente como antes vimos, a principal delas, de prestar trabalho. É uma obrigação de fazer, constituída em prestar trabalho, infungível quanto ao seu sujeito. Significa dizer que quando eu contrato A ou B, é A ou B que deverá realizar essa atividade. E, portanto, o empregado é insubstituível. É só o contratante que deve cumprir o contrato de trabalho. Ah, mas eu posso me fazer substituir? Como regra, não. Se a contratação é personalíssima, nos valendo também de outra observação e categorização do direito civil, ela é focada na pessoa, no sujeito que vai realizá-la, também chamada no direito do trabalho de intuito personae. Eu foco naquela pessoa e, quanto ao contratante, como dito, ela é infungível. E a prova maior disso é que, com relação ao empregado, a morte do mesmo extingue ipso iure, de pleno direito, o contrato de trabalho. Mas é óbvio que há uma possibilidade de se excepcionar esta característica da pessoalidade de cumprimento pessoal do trabalho, que é a concordância do empregador. Se o empregador concordar, posso me fazer substituir no contrato de trabalho, como é o caso, por exemplo, de nós professores, que em alguma impossibilidade de comparecimento à sala de aula, autorizados pelo empregador, nos fazemos substituir por outro colega da disciplina, que fará, então, autorizadamente as vezes desse professor. Mas veja, isso não, e a forma, se será remunerado, não será remunerado, isso é outra questão. Eu estou aqui a afirmar que é obrigação pessoal de quem é empregado prestar este trabalho. E, portanto, a exceção exclusivamente se dá no âmbito da deliberação, da autorização do empregador. Da mesma forma, não se pode diferenciar a natureza do trabalho, quer industrial, comercial, agricultura, pecuário, manual, intelectual, doméstico, por exemplo. O
que não significa que não tenham direitos diferentes, mas é impossível e é inconstitucional qualquer restrição ou discriminação baseada nesse tipo de situação, de tipo de trabalho, ou quer as outras comuns em que se discute as questões de discriminação que tem a ver com sexo, cor, idade, graduação, etc, etc. Mas vejam, mas professor, e a Constituição não deixa que, não permite que menores abaixo de determinada idade trabalhem. Claro, é óbvio que não se fala em discriminação quando as regras legais entendem de, em sede de proteção, buscar tratar diferentemente os desiguais. Aliás, já comentamos isso na primeira observação, primeira semana de aula, conseguimos fazê-la presencialmente.